Bem-vindo aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa Bolsa de Valores, uma vez que anúncios de dividendos aconteceram, principalmente na data de ontem, dia 13 de dezembro de 2023, hoje é dia 14 de dezembro de 2023, agora são 11 da manhã, o mercado recém começou e a gente até pode dar uma olhada como ele reagiu em relação a esses anúncios. Uma empresa, Itaúsa, não faz parte da carteira do canal, nós também não temos muito interesse, mas ela é muito comentada, essa empresa. Até depois eu explico as razões. Mas a Copasa, que nós estamos muito de olho na empresa, fez um anúncio interessante aí. Acompanhe para você ver o que foi anunciado. E vamos começar aqui pela Itaúsa, que fez o anúncio desse fato relevante. Eu gosto sempre de mostrar a data só para a gente ficar em consonância com o que vem acontecendo no mercado, né? Foi do dia 13 de dezembro de 2023, portanto, do dia de ontem. E o que a companhia anunciou foi o seguinte, né? Que o Conselho de Administração se reuniu na data do dia 13 e acabou por deliberar sobre a declaração de juros sobre capital próprio. Um montante bruto de 820 milhões. Veja que o valor ele é bastante alto. O problema, claro, evidentemente, da Itaúsa é justamente uma grande base acionária, o que vai levar lá em termos brutos a quase 8 centavos por ação. Então, é algo que a gente sempre fica muito com o pé atrás, né? Já a Itaúsa há um bom tempo ela não é uma grande pagadora de proventos, ela foi por um caminho que possa interessar enquanto uma holding, né? Ela é uma holding, ela é cheia de empresas pequenas, empresas grandes também, mas ela é controladora de várias empresas, várias subsidiárias, e são a partir dessa ideia de ser uma controladora que ela tem as suas receitas, é como se fosse um grande fundão, né, uma grande carteira de empresas. Mas o fato é o seguinte, que esse aqui é o valor bruto, você não pode esquecer aqui de descontar os 15% de imposto de renda. E aqui tem um detalhe que muitas vezes passa desapercebido, esses valores serão pagos até o dia 30 de dezembro de 2024, portanto, em algum momento do ano que vem, incluindo aí a possibilidade de ser pago no final do ano. Em termos de valores líquidos, veja que vai ser aqui 6 centavos, quase 7 centavos por ação. Quem é que vai fazer direito a receber esses valores? Quem tiver posição acionária no dia 18 de dezembro de 2023, portanto daqui a 4 dias, ou seja, na próxima segunda-feira, uma vez que hoje é dia 14, né, quinta-feira. Então, se você adquirir as ações até lá, no fechamento do mercado você tiver as ações, você vai fazer jus a receber esses quase 7 centavos por ação. Mas aqui, claro, né, entra só no aspecto informativo, não faz parte da carteira do canal, uma empresa que a gente não olha com interesse, só divulga apenas porque ela é muito comentada no mercado. Agora, mudando para uma empresa que muito nos interessa, porque daí a gente consegue aprofundar mais em termos de informação, que é a Copasa, Companhia de Saneamento de Minas Gerais. Uma empresa que a gente está muito de olho, eu já vou mostrar porquê, o que nos faz ficar de olho nela, mas o fato é o seguinte, veja que nós estamos aqui diante de um fato relevante. Esse fato relevante, ele também, a exemplo do que aconteceu com o Itaúsa, ele foi publicado no dia 13 de dezembro de 2023, portanto ele foi publicado no dia de ontem, e ele trata aqui sobre dividendos extraordinários. Nós vamos dar uma olhada aqui que esses dividendos extraordinários foram decididos, é muita atenção aqui, porque se você não ficar atento, alguma coisa pode passar desapercebida. Veja que a própria companhia veio a comunicar aos acionistas, o público em geral, mas que na Assembleia Geral Extraordinária, realizada nesta data, portanto, como o documento é do dia 13, esse documento saiu logo depois da Assembleia. A Assembleia Geral Extraordinária foi ontem, e ontem mesmo houve essa decisão, e no mesmo dia foi feita a publicação. E agora nós já vamos entender por que foi feita essa publicação. Veja aqui, se decidiu e aprovou aqui pela distribuição de dividendos extraordinários. No valor aqui é um valor menor que da Itaúsa, mas veja a importância de se ter uma base acionária menor. O valor aqui é de 370
e 2 milhões e meio aproximadamente. Como eles vão a título de dividendos extraordinários, não tem incidência de imposto de renda. Mas preste atenção, esses detalhes é que às vezes fazem com que a gente acabe tomando decisões erradas no mercado. Veja que para chegar nesse valor foi utilizado parte do saldo da conta de reserva de retenção de lucros, que está lá disposta no balanço. A gente chegou a olhar aqui quando analisou a empresa. Então, ela tem essa origem. Não foi por conta dos resultados do quarto trimestre. Então, isso tem que ficar bem claro. A companhia faz as suas reservas em determinado momento, quando a reserva está muito além daquilo que ela imagina como necessário para assegurar os seus provimentos, ela acaba distribuindo entre os seus acionistas. Então, não é algo corriqueiro. Então, a gente precisa saber disso originalmente, senão a gente acaba tomando decisões pensando que isso é recorrente na vida da empresa. Não é uma coisa extraordinária. E veja que o que foi apresentado, né, foi esse valor, ele estava existente aqui no balanço do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, portanto, já era um acumulado relativo ao ano passado. Então, veja que se passou um ano até a empresa concluir, não, nós vamos para a distribuição. Veja, então, que o valor a ser pago, ou seja, o dividendo por ação a ser pago, vai ser aqui na casa de 98 centavos, quase R$1. Apesar de menos da metade do que a Itaúsa tem para distribuir, a Itaúsa tem mais que o dobro desse valor e só vai distribuir perto dos 6 centavos. Já a Copasa, ela tem menos da metade do valor a ser distribuído pela Itaúsa e chega aqui a quase R$1. Isso porque, como nós veremos logo em seguida, a base acionária é menor. A importância, às vezes, da gente, ao analisar uma empresa, prestar atenção nesses pequenos detalhes, como, por exemplo, o tamanho da sua base acionária. Bom, quanto ao pagamento, veja que ele vai ocorrer logo em seguida, ó, dia 28 de dezembro de 2023, se eu não me engano, um dia antes do último dia Na verdade, não vai dar o último dia, é o último dia da nossa bolsa no ano de 2023. Então, no último dia do ano para a Bolsa de Valores, vai ser distribuído serão distribuídos os 98 centavos. E quem fará de jus a receber esses proventos, aqui vem algo interessante. Quem tiver posição, ou quem teve, na verdade, posição acionária no dia de ontem, o dia da assembleia, o dia da divulgação desse documento, o dia da decisão e o dia que você lá no final do pregão estava com posição acionária. Então, é quem acreditou na empresa. Eu achei bem bacana isso, né? Porque não faz com que pessoas do mercado, né, aqueles investidores acabem correndo para a ação só por conta de receber esses proventos aí no final do ano. Se você acompanha o canal, você sabe que nós vamos registrando os resultados de algumas empresas, no caso aqui a Copasa também, mas principalmente as que fazem parte da carteira do canal. A Copasa não faz parte, ainda não faz parte, ainda tem uma vaga para uma empresa na nossa carteira, mas a Copasa é uma empresa que lá no início do ano a gente tinha uma projeção de 5 bilhões na sua receita. Ela agora, a gente está com a estimativa, acompanhando trimestre a trimestre, de 7,2, com um lucro aqui de 670 milhões, e agora nós estamos aqui com uma projeção do lucro líquido da companhia em 1,3 bilhões. Mas ainda assim, dentro de uma projeção realista, a gente tinha possibilidade aqui, ou vislumbrava a possibilidade de uma distribuição de proventos na ordem de R$1,18, o que estava até em sintonia com o passado da empresa. No entanto, veja que já computados esses valores que a empresa anunciou no dia de ontem, ela chega aqui a R$2,65, que vai bem bem além do valor que nós tínhamos projetado. Se nós dividirmos esses R$2,65 por 6%, que é o mínimo que aceitamos pagar, que é o mínimo que aceitamos receber pelo valor que pagamos pela ação, ou seja, é 6%. Então, dividindo esse valor por 6%, veja que o nosso preço teto aqui, ele começa a se tornar muito alto, aqui R$44
para a Copasa, sendo que no momento que estávamos fazendo esse vídeo estava cotada a R$ 19,83, mas ela já estava subindo, indo para perto dos R$ 19,90, talvez ela passe de 20. No entanto, se nós considerarmos os últimos 5 anos, incluindo o ano de 2023, portanto aqui de 2019 até 2023, a companhia, ela na média, ela distribuiu R$ 1,47. Então veja que esse R$ 1,47 ele se destaca muito, se separa muito dos R$ 2,65. E para esse R$ 1,47, o preço teto da companhia ele fica aqui em R$ 24,46. Veja que é bem abaixo dos 44, indicando que na verdade nós estamos diante de uma excepcionalidade em pagamentos de proventos da Copasa. Isso quer dizer que ela nunca pagou esses valores no passado? Não, muito pelo contrário, já aconteceu aqui em 2020, chegar a R$ 2,79 e deve ser por motivos semelhantes. Uma coisa que é interessante fazer é acompanhar a empresa, ver de quanto em quanto tempo ela faz essa distribuição utilizando as suas reservas de valores ali do seu lucro líquido, para que você mais ou menos tenha uma ideia do quanto isso se trata em termos de recorrência. Eu não fiz esse cálculo, mas eu também tenho a clareza que normalmente um ano anterior ela faz um pagamento menor, que ela pagou só 38 centavos em 2022, da mesma forma que pagou 58 centavos em 2019. São questões aí da empresa que tem que dar uma aprofundada melhor para entender por que um ano antes ela faz essas reservas, né, o que provoca isso, mas mesmo que ela dê uma segurada, no ano seguinte ela faz a distribuição. Então está aí também uma forma de acompanhar, né, ver se tem uma previsibilidade sobre isso, de maneira que quando ocorrer assim, uma baixa um pouco mais significativa no pagamento de proventos, que deveria estar aqui perto desse R$ 1,34, aqui 94 centavos, ou seja, indo aqui para essa média de R$ 1,47, logo em seguida se der uma caída, é uma forma interessante de olhar se ela volta a se comportar de maneira semelhante e aí se ter a expectativa de receber um dividendo maior. E para mim essa é a visão mais interessante quando nós tratamos de dividendo inteligente. Ou seja, além da informação propriamente dito, algumas dicas aí de como a gente analisa a empresa, não só do ponto de vista de análise fundamentalista, de comportamento do mercado, mas também às vezes o cenário onde se encaixa a empresa e ela acaba aí vindo a distribuir proventos bastante significativos, indicando que talvez ela esteja num patamar que comece a se oferecer logo depois do pagamento desses novos proventos. Dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço!